Queridos irmãos, queridas irmãs, sejam bem-vindos a mais um momento especial, onde iremos estudar a palavra, a leitura bíblica diária, hoje com o tema Desgraça ou Graça, tendo como base o texto do Evangelho de João, capítulo 3, os versículos 11 a 16. Te convido a permanecer conosco para que possamos ter um momento abençoado de estudo e de crescimento espiritual. Estarei compartilhando uma pequena música ou duas músicas até que os irmãos vão se achegando para que nós possamos então estudar a palavra do Senhor. Briga de irmão contra irmão. Na verdade é que as pessoas não têm Jesus no coração. E nós vamos testemunhar com essa pequena canção. Com ele eu sigo feliz, contente e alegre a cantar, pois ele morreu numa cruz amargamente para os pecados perdoar. Depois, logo ao terceiro dia ressurgiu, segundo a promessa ele cumpriu, e logo veio a ascensão. E hoje nós vamos todos como bons cristãos agradecer de coração por nossa salvação. E é por isso que bom, com ele eu sigo feliz, contente e alegre a cantar, pois ele morreu numa cruz amargamente para os pecados perdoar. Depois, logo ao terceiro dia ressurgiu, segundo a promessa ele cumpriu, e logo veio a ascensão. E hoje nós vamos todos como bons cristãos agradecer de coração por nossa salvação. Preste atenção no que eu vou dizer. Eu falo, meu irmão, eu falo pra você. Jesus ressuscitou e agora está no céu. Nos esperando lá está Jesus. Está Jesus, está Jesus, está Jesus. Nos esperando está Jesus. Está Jesus, está Jesus. Oh yeah, nos esperando lá está Jesus. Preste atenção no que eu vou dizer. Eu falo, meu irmão, eu falo pra você. Jesus ressuscitou e agora está no céu. Nos esperando lá está Jesus. Está Jesus, está Jesus, está Jesus. Nos esperando está Jesus. Está Jesus, está Jesus, yeah. Nos esperando lá está Jesus. Jesus está nos esperando, e ainda bem que é assim. Então, saúde os irmãos e as irmãs, sejam todos bem-vindos, se sintam motivados a colocar seu nome, possam também fazer seus pedidos de oração, estaremos orando ao final do nosso estudo
por cada pedido feito. Quero cumprimentar os irmãos que já estão aí presentes, os que eu estou vendo. O Walter, cunhado, seja bem-vindo. A Tânia, minha esposa. A Marli Guzzi, o Alvarino Loz, a Cristiane Knebel, a Marli Schmidt, o Luiz Carlos, o Wilson Fensky, a Clarice Weiss. Então sejam bem-vindos, queridos irmãos, queridas irmãs. Conforme vocês forem entrando aí, possam fazer a sua identificação e também seus pedidos de oração. O texto para o nosso estudo, nossa reflexão, é do Evangelho de João, capítulo 3, os versículos 11 a 16, onde nós lemos assim: Pois eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Nós falamos daquilo que sabemos e contamos o que temos visto, mas vocês não querem aceitar a nossa mensagem. Se vocês não creem quando falo as coisas deste mundo, como vão crer se eu falar das coisas do céu? Ninguém subiu ao céu a não ser o Filho do Homem que desceu do céu. Assim como Moisés no deserto levantou a cobra de bronze numa estaca, assim também o Filho do Homem tem de ser levantado, para que todos os que nele creem tenham a vida eterna. Porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Então, esse é o texto base, o texto principal. Jesus está falando com Nicodemos. Nicodemos é um cobrador, ou melhor, um líder religioso, um líder dos judeus, e ele frequentava o templo, estava sempre lá, e também estudava as Escrituras, e ele chega então até Jesus e faz algumas perguntas, e então nesse diálogo, essa última parte desse diálogo, então que nós vimos aqui. E então o meu destaque, a minha reflexão é a respeito da desgraça e da graça. Onde está a desgraça e qual é a razão da desgraça? E onde encontramos a graça? Se nós olharmos para esse texto, nós vemos que Jesus fala para Nicodemos que ele precisa nascer de novo. O seu primeiro nascimento é para a desgraça. E aí eu quero fazer alguns destaques sobre o que nós entendemos por desgraça. As dificuldades da vida, elas nos levam à desgraça. As dificuldades do nosso dia a dia desgraçam a nossa vida. Mas tem algo que é a raiz da desgraça, que nós definimos como pecado. O que é o pecado? É estar afastado de Deus. E longe de Deus, a nossa vida, ela é um constante pecar. E esse pecado, ele tem uma consequência final, que é a morte. Mas não é apenas a morte física, temporal, mas é a morte eterna, a condenação ao inferno. E eu quero falar sobre essa desgraça e convidá-los para olhar para a desgraça lá em Gênesis, quando Adão e Eva pecaram. Lá em Gênesis 3, nós vemos que depois que Deus dá a sentença para a cobra, que ela terá que se arrastar pelo chão para sempre, esse é o castigo dela, e depois Jesus fala de que esta cobra será pisada pela descendência da mulher, e esta descendência é o próprio Jesus, já sinalizando que Jesus vai vencer a cobra, que é o próprio Satanás. Mas depois Deus fala para Adão e Eva. Primeiro ele se dirige para Eva e diz que ela vai sofrer durante a gravidez, ou aumentar o seu sofrimento na gravidez. Então, a desgraça, o sofrimento, ele leva a desgraças. E depois
o próprio Deus diz para Adão e Eva, depois ele fala que por causa do que você fez, a terra será maldita. Então isso é uma desgraça. A terra será maldita, a terra sofre, toda a criação sofre por causa do pecado, da desobediência de Adão e Eva. E mais adiante, lá no versículo 19, então nós lemos assim, Deus falando para Adão, terá de trabalhar no pesado e suar para fazer com que a terra produza algum alimento. Isso até que você volte para a terra, pois dela você foi formado. Você foi feito da terra e vai virar terra outra vez. Então esta é a desgraça humana. O pecado, ele nos leva de volta para a terra. Deus havia nos feito de forma perfeita, maravilhosamente em comunhão com Deus, e por causa do pecado, por causa do afastamento para com Deus, Adão e Eva, então eles voltam novamente ao pó da terra de onde foram formados. Este é o castigo, é a desgraça na qual nós, seres humanos, nascemos. E quando Jesus diz para Nicodemos, você vai nascer de novo, então Jesus está falando de sair dessa desgraça. E por exemplo, nós também vemos que Deus, lá em Êxodo, capítulo 34, ele fala que Deus não inocenta ninguém da culpa por causa do pecado. Então, o pecado nos leva a essa desgraça. A culpa do pecado nos condena. O apóstolo Paulo, ele fala lá em 1 Coríntios também a respeito dessa desgraça que o pecado traz sobre nós. Eu vou procurar aqui na Bíblia, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 21, onde nós lemos assim: porque assim como por meio de um homem veio a morte, então por meio de Adão veio a morte, veio a desgraça, veio o sofrimento, assim também por meio de um homem veio a ressurreição. E sobre a graça nós iremos falar logo em seguida, de que para essa desgraça que o ser humano vive, Deus quer nos alcançar com a sua graça, e para isso ele envia a Jesus, e é esse diálogo que Jesus tem então com Nicodemos para lhe alcançar a graça. Mas nós só vamos ter interesse em sermos beneficiados pela graça se nós estivermos na desgraça. Senão não faz sentido nós buscarmos a graça. Nós precisamos compreender que no pecado nós estamos na desgraça. Essa desgraça que nos leva à morte, que nos leva ao inferno, que nos leva à condenação. Quero cumprimentar a Nelce também, o Mateus e a Leandra. Sejam bem-vindos, queridos irmãos. Então, Jesus fala lá em Mateus, no capítulo 10, Mateus 10. Eu vou procurando aqui na minha Bíblia, vocês também podem ir vendo na Bíblia de vocês. Mateus 10, 28. Não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Porém, tenho medo de Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Essa é a desgraça, nós sermos destruídos no inferno pelo próprio Deus, sermos castigados pelo próprio Deus lá no inferno por causa da desgraça do pecado. Então, o pecado, ele estraga, ele destrói a nossa vida, não só presente, mas também a vida eterna, onde, então, por causa do pecado, quem não for alcançado pela graça, ele sofrerá os castigos e a condenação no inferno. Então, agora olhando para o Evangelho de João, este texto que nós lemos, eu quero que nós possamos olhar para esta graça da qual Jesus fala para Nicodemos. Então, nós tendo consciência de que
o pecado desgraça a nossa vida, o pecado destrói a nossa vida até que soframos eternamente no inferno. Deus não quer a desgraça para nós. Deus quer nos agraciar com uma nova vida. E Ele a oferece para nós. E é isso que Jesus oferece para Nicodemos. Ele diz para que todos os que creem nele tenham a vida eterna. Nós que fomos agraciados pela obra de Jesus em nosso favor, nós, crendo nele, não sofreremos a desgraça eterna. Nós seremos agraciados com a vida eterna. E como Deus fez isso? Como Deus pode mudar a história da humanidade? Na verdade, só Deus pode fazer isso. Ninguém pode conquistar a graça de Deus por conta própria, apenas por meio da ação de Deus. E como Deus faz isso? Jesus, ele dá a sua vida, ele sofre, ele morre, ele ressuscita para nos conquistar esta graça. Então, pela morte do Filho de Deus, nós somos privilegiados ou somos contemplados com a graça. Porque Deus amou o mundo tanto. Que amor é esse? Um Deus que ama a humanidade, que está na desgraça, humanidade que está caída no pecado. Deus a amou tanto que deu o seu único filho. Que filho é esse? Jesus. Para que todo o que nele crer não morra, não viva na desgraça, mas tenha a vida eterna. Tenha o céu como sua nova morada. Esta é a bênção que Deus nos alcança. Esta é a bênção que Deus nos concede quando Ele dá o seu Filho para que, crendo nele, nós tenhamos vida eterna. E assim, então, quando nós lemos antes aquele texto de 1 Coríntios, nós vemos que por um homem o pecado entrou no mundo e por meio de um homem, Jesus Cristo, é que também Deus trouxe a salvação. 1 Coríntios 15, 21. Assim também por meio de um homem veio a ressurreição. Nós cremos em Cristo e em Cristo nós temos a ressurreição e a vida eterna. Isso não é novidade para um cristão. No entanto, nós precisamos ser reafirmados constantemente nesta verdade, porque muitas outras notícias nós ouvimos diariamente, muitas outras mensagens que não nos falam desta graça que Deus oferece em seu Filho Jesus, e também não falam da desgraça que é o pecado que nos leva à condenação ao inferno. Lá no versículo 18, nós lemos assim: aquele que crê no Filho não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porque não crê no Filho único de Deus. Por isso, crer, confiar em Jesus é a base para que nós tenhamos graça, tenhamos perdão dos pecados, tenhamos acesso a Deus, comunhão com Deus e tenhamos a vida eterna no céu. Isso Jesus oferece para Nicodemos. Nicodemos precisa nascer de novo. Nicodemos precisa nascer pelo Espírito Santo, pela água, ou seja, pelo batismo, onde Deus opera a fé, operaria a fé em Nicodemos, e assim ele então estaria fazendo parte da família de Deus, parte do povo de Deus, crendo então nesta obra de Jesus em seu favor. O apóstolo Paulo aos Romanos, um texto muito importante para a nossa reflexão, Romanos capítulo 6, versículo 23, ele diz assim: pois o salário do pecado é a morte. Então essa é a desgraça do ser humano, é a morte por causa do pecado. Assim todos os seres humanos nascem, e se eles não nascerem de novo, como Jesus fala para Nicodemos,
eles permanecerão na desgraça e serão condenados eternamente. E o apóstolo Paulo, então, continua dizendo, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, em união, unidos pela fé em Cristo, tendo a Ele como nosso Salvador, nós, então, teremos a alegria de sermos herdeiros da vida eterna, de estarmos com Deus no céu, de estarmos com todos os salvos na vida eterna. Esta notícia precisa ser reafirmada diariamente, porque a nossa fé, ela se fortalece pelo ouvir desta mensagem. Assim como nós sustentamos o nosso corpo, o alimentando diariamente com água, com comida, para que ele permaneça saudável, assim também, por meio desta palavra que nós ouvimos diariamente, a nossa fé se fortalece para que nós permaneçamos nesta graça até o final de nossa vida, quando então seremos chamados para morar junto com Deus no céu. Porque se nós não nos alimentamos constantemente com esta palavra, então a desgraça pode voltar a vir sobre nós. Porque o mundo, o diabo e a nossa própria natureza pecaminosa vão contra a graça de Deus, se tornam resistentes à graça. Por isso é importante que nós continuamente confessemos os nossos pecados, reconheçamos a nossa culpa, para que sejamos renovados na graça do perdão. Este perdão que nos firma no reino de Deus, que nos faz sermos participantes das bênçãos e da presença constante de Deus em nossa vida. Amados irmãos, então, a minha reflexão hoje ela é mais breve, apenas para nós olharmos para este texto e compreendermos o quão importante nós estarmos na graça, nós estarmos unidos em Cristo, assim como Nicodemos teve esta oportunidade, nós a temos neste momento também, e a teremos sempre renovada quando nós ouvimos a palavra, para que assim tenhamos salvação. Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo. Então, esta notícia, esta mensagem da graça de Deus, ela precisa correr o mundo, e nós somos chamados a compartilhar esta mensagem para que esta graça alcance sempre mais pessoas. E as pessoas que já receberam a graça possam permanecer nela pelo ouvir desta palavra. Também quero convidar os irmãos a acompanhar, a participar do culto neste final de semana, será no sábado à noite, às 19 horas. Que tenhamos uma agenda organizada para termos condições de acompanhar ou de participar presencialmente deste nosso culto. Algum pedido de oração, queridos irmãos? Não? Nós temos aí os irmãos que acompanharam uma parte do estudo, estiveram aqui presentes, então, já falei antes alguns irmãos, agora o Marcos Carvalho, a Cristina Caetano, o Eldor Hund, a Silvia Vieira, a Iraci Laufer, o Leandro Born, a Julie Geisler, o Paulo Reis, nosso professor Paulo Reis, a Leoni Feijó. Meus parabéns, Leoni, hoje é o seu aniversário, Deus te abençoe ricamente. A Iria Schneider, a Erna Mauer, a Lírio Oberher, Alzira Lagas Pacheco, Cláudia Milke, Edio Sartori. Então, esses irmãos que estiveram em algum momento aí participando do nosso estudo, nossos cumprimentos, a alegria de vocês estarem conosco e queiram, em momento posterior, acompanhar e também compartilhar esta breve reflexão para que mais pessoas tenham o privilégio de ouvir a palavra do Senhor. Nós vamos, então, falar agora com Deus em oração. Querido bondoso Deus, te louvamos por podermos brevemente meditar na Tua palavra, que esta palavra fortaleça a nossa confiança em Ti e de que, pela fé em Ti,
somos agraciados com o perdão, com a paz com Deus e com a vida eterna. Livra-nos da desgraça do pecado, livra-nos da desgraça da morte e da condenação em inferno, livra-nos de cairmos da fé pelas armadilhas do diabo, do mundo e da nossa natureza pecaminosa. Por isso te pedimos, Senhor, fortaleça o conhecimento da tua vontade, mas principalmente aumente a nossa fé, para que nesses dias difíceis, turbulentos, de desafios à fé cristã, nós estejamos firmemente alicerçados, confiando na obra de Jesus, que deu a sua vida para que nós tenhamos vida. E temos vida em ti, por isso nós nos alegramos, nos regozijamos no teu cuidado, nos regozijamos na tua obra de salvação. Que a tua graça, que a tua paz, que a tua salvação repouse sobre todos os irmãos que participaram deste momento de estudo, repouse sobre todos os irmãos que posteriormente irão meditar na palavra do Senhor. Abençoa, Senhor, o trabalho da tua igreja em toda parte, na vida de todos os irmãos que acompanham esta mensagem. Abençoa, Senhor, a vida do povo de Deus de nossa cidade, de nossa congregação. Abençoa, Senhor, todas as famílias, restaurando-lhes a paz e o perdão e a graça em Cristo Jesus, para que possam viver a sua fé de maneira alegre, voluntária, no serviço a ti, no amor ao próximo. Nós oramos em favor dos enfermos, dos acamados, dos idosos, das crianças. Oramos, Senhor, por todas as famílias. Oramos, Senhor, também pelos cultos do próximo final de semana. Os pastores estão preparando com carinho e fidelidade esses momentos de adoração ao Senhor em comunidade. Nós oramos pedindo e agradecendo em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Irmãos, recebam a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Amém. Pastor Eliezer também está conosco. Uma alegria tê-lo com a gente. Deus abençoe ricamente a sua vida, o seu trabalho ministerial e também a sua família, a comunidade de Caxias do Sul e Flores da Cunha. Um carinhoso abraço a todos os irmãos. Fiquem com Deus. Eu me despeço nesse momento. Tenho a atividade com os confirmandos logo em seguida. Fiquem com Deus.